Nesse momento, meu Deus, se encontra todos reunidos no teu nome santo nesse momento. Aleluia. Que o Senhor abençoe cada irmão que se encontra aqui, meu Deus. E cada um passa daqui alimentado com a palavra. Amém. Que o Senhor possa, meu Deus, abrir a mente de cada um nesta noite. Aleluia. Fortalecer, meu Deus Santo, a alma, Senhor. Sim, Deus. Que possa, meu Deus Santo, estar criando Pai. Fé. Que estão buscando do Senhor essa grande vitória, Senhor. Sim, Deus. Que o Senhor, meu Deus, nesse momento, Pai querido Santo. Abençoa cada um, meu Deus Santo, nesse momento, você seja nessa também. Que o Senhor prospere na vida de cada um, cada queixa, Deus, também um fermento. Aleluia. Fala, Pai. Traz a tua palavra. Que o Senhor possa, meu Deus, nesse momento, meu Deus, querido Pai. Que o Senhor possa dar saúde para cada um nesse momento, meu Deus. Para aqueles que encontram nessas casas, meu Deus Santo, Pai. Buscando sua vitória, buscando a cura, Senhor, que o Senhor pode Senhor, essa graça, essa vitória, sobre cada irmão que se encontra nessa noite. Que o Senhor nos fale nessa noite, poderosamente, a vida do céu, Pai, cada palavra respondida nesta noite, aleluia, com tua palavra nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos tirar o instrumento da mão, precisamos das mãos. Muito bem, vamos aproveitar que estamos de pé, vamos ler as Escrituras. Glória a Deus. Cada os irmãos aí, Manassés, não pode ficar com uma mensagem na hora. Eu vou pedir para vocês lerem. No parágrafo certo. Hebreus capítulo 13. Vou deixar o instrumento em algum lugar, irmão. Hebreus capítulo 7. Que a graça do Senhor seja com todos. Amém. Amém? Amém. Hebreus capítulo 13. Versículo 17. Glória. Aleluia. Hebreus capítulo 13, verso 17. Todos acharam? Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos. Deus abençoe os irmãos ali de Joatuba, que está conosco ali. O Senhor está visitando aqui. Deus abençoe. Vamos? É a primeira vez não, né? Primeira vez? Jesus. Tem mais algum visitante? Tem não, né? Só o irmão mesmo. De Joatuba. Deus abençoe. Hebreus 13, verso 17. Obedecei. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por ter nos dado esta oportunidade, esse momento, Senhor, de adoração, onde nos reunimos, ó Pai, para cultuar em todo o Teu nome. Senhor, não há nada melhor do que estar aqui na Tua presença. Não há nada melhor do que estar aqui nessa noite cultuando o Teu santo nome. Não há nada, Senhor. Nada melhor do que isso. Senhor, que o Senhor possa falar em nossos corações, em nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Muito bem. Essa noite eu quero falar um pouquinho sobre autoridade, comissão. Autoridade, comissão e vocação. Ministerial. Autoridade, comissão e vocação
ministerial. O que é um pastor? O que é um pastor? Na visão bíblica. Porque tem vários tipos de pastores. Se você for na Índia, você vai ver na Escócia e em outros países da Europa, na Escandinávia, você vai ver vários homens sendo pastores, pastoreando vários tipos de rebanhos. Ora ovelhas, ora cabritos, ora outros tipos de rebanho. Aqui no Brasil nós chamamos de vaqueiro, quem cuida de vaca. Mas em outros países é pastor. Mas a pergunta é não quem é, e nem como é um pastor. Mas quem é um pastor? Esquece quem é ou como é. Mas quem é um pastor? O que ele representa? Na visão bíblica, de acordo com as Escrituras, o pastor ele cuida de ovelhas. E as ovelhas, na Bíblia, representam pessoas. Mulheres, homens, crianças, jovens, velhos. Segundo, ele vela pelas almas. O que significa isso? Significa que a missão de um pastor não é somente por velar as almas aqui na terra. Mas a Bíblia diz que mesmo depois que terminar tudo, milênio, mesmo que quando terminar as bodas, milênio, tudo, a Bíblia diz que haverá de um dia onde a Bíblia diz que Deus pedirá conta. É verdade. De cada uma delas. Quem está entendendo, irmãos? Então, o cuidado não é só aqui na terra agora, neste momento. Mas depois que passar tudo, existe uma apresentação da noiva do Senhor Jesus Cristo, da igreja, antes que venha o trono branco. Onde a igreja que é representada, Deus chamará os mensageiros, e o mensageiro vai representar cada era. Depois Deus chamará os pastores, na qual representa cada igreja local. Quem está entendendo, irmãos? E, no entanto, a função, ou a maneira, ou a forma, como as pessoas não entendem como é um pastor. Terceiro, que ele vai ter que dar conta dela somente aqui na terra? Não. Chegará um dia em que Deus virá até ele e Deus pedirá conta. Do céu para a terra, o que o pastor representa? Não da terra para o céu. Preste atenção nas minhas palavras. Do céu para a terra, não da terra para o céu. Do céu para a terra, o que o pastor representa? Vou repetir aqui de novo para os irmãos entenderem. Chegará um tempo que Deus vai chamar um mensageiro e aquele mensageiro vai representar a era inteira. Pastor, mas como isso vai ser? Vocês têm que ler mensagem. Além da contínua do tempo. O que Deus falou para me lembrar? Ele disse, lá no fim, Deus te chamará.
e você será julgado pelo que você pregou. Se nesse tempo você for aceito, todos que estão em volta de você serão aceitos também. Mas o pastor é local. Ele cuida. Ele tem um rebanho. E o profeta diz que eles também serão por causa disso aqui. Do céu para a terra, o que o pastor representa? Vamos ler as Escrituras? 2 Coríntios 8. 2 Coríntios, capítulo 8. Segunda carta após São Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Versículo 23. Aleluia. Quem era Tito? Paulo chama ele de cooperador, mas na verdade ele era um pastor. Porque não existe cooperador na Bíblia. No 5º dos Efésios. O que fulano de tal na igreja lá? Ele é cooperador. Existe isso na Bíblia? Não existe isso na Bíblia. Denominação que existe isso. Cooperador. Então isso como se fosse um estado. Alguma coisa, né, irmão? Não existe cooperador. Existe aquele que coopera, mas não cooperador como status, como uma função. Ele é cooperador. Na Deus Amor tem muito isso. 2 Coríntios 8, verso 23. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Amém, irmãos? Então, o pastor ele é um embaixador. Somos embaixadores. E, no entanto, o mensageiro sozinho, ele sozinho é embaixador de todos os embaixadores. Amém? Quer prova disso? Efésios, capítulo 6. Capítulo 6, verso 20. Vamos pegar o 19 para você ter ideia melhor do versículo 20. Efésios 6, 19. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Isto é, Paulo foi comissionado com uma mensagem aos gentios. 20. Pela qual sou embaixador. Amém, irmãos? Pela qual sou embaixador. Em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, o apóstolo Paulo foi embaixador de Deus, enquanto que nós, ministros ao redor da mensagem, somos embaixadores no plural. Amém, irmãos? Mas o que é um embaixador? Um embaixador, no mundo inteiro, por exemplo, o país Brasil. Existem quantos países no mundo? 200 e... Acho que 200 é alguma coisa, não? 212 é alguma coisa. Aqui é o nosso Brasil. Em cada país do mundo, o Brasil tem que mandar um embaixador. Tem que mandar. Seja o mais desconhecido no mundo. Lá, não sei aonde, um país tem que ter uma embaixada. Tem que ter um embaixador lá, enviado pela própria nação. Pelo próprio chefe do Estado-Maior, que é o presidente. Quem entendeu, né, irmãos? E o que aquele embaixador vai fazer lá? Aquele embaixador vai comissionado com poderes na mão. Ele está comissionado com poderes. E aquele embaixador, naquele lugar, representa o presidente aqui. E a voz dele lá é tão boa quanto a do presidente aqui. Amém, irmãos?
E nós, como ministros, somos embaixadores de Deus. E o profeta irmão Branham disse que o pastor, ele é comissionado por Deus. E quando ele vai com o ministério, uma porção dos céus vai junto com ele também. Amém, irmãos? Palavras do profeta. Quem crê no profeta? Então observe bem que o embaixador, ele está representando a ausência daquele que lhe representa. Então observe bem que o embaixador em um país, por exemplo, vamos supor, lá em Brasília, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil é em Brasília. Naquele território ali onde está a embaixada, todos os metros lineares ali, Brasil não tem nada a ver. É um território americano. Quem está entendendo, irmãos? Pode ser 1000 metros a área. É os Estados Unidos ali. Ali o Brasil não tem força nenhuma. Não tem voz nenhuma. Porque a embaixada americana está ali. E o embaixador está representando a América, os Estados Unidos. Quem está entendendo, irmãos? Da mesma forma, a embaixada do Brasil nos Estados Unidos, em Nova York. Naquele territóriozinho que tem ali, nem Donald Trump manda. Quem manda um pedaço ali é o Brasil. Só porque está no país? Não, é embaixada. Os irmãos entendem? Suponhamos, por exemplo, que tem uma polícia secreta correndo atrás de um bandido brasileiro, lá nos Estados Unidos. E então não tem provas contra ele nem nada. Se ele deu um passo para a baixada, entrou um pé dentro da baixada brasileira, não tem autoridade nenhuma que pode arrancar ele dentro. Amém? Amém? A não ser alguém que aqui dentro que não entende essas coisas. Não entende leis e entende essas coisas. Os irmãos, entendem? Não pode. Até que seja resolvido a questão, o que foi, o que aconteceu. Não pode. Não tem jurisdição. Então observe bem que Deus comissiona seus homens, seus ministros. Só que esses dons, eles não vêm assim, de qualquer maneira. Esses dons que vêm do alto, essa comissão que vem do céu, aí você vai para Éfeso, capítulo 4, verso 11, você vai ver o quinto dos Efésios. A uns Deus deu para pastores, outros evangelistas, outros apóstolos, outros profetas e outros doutores. Não é que eles quiseram ser isso, eles já vêm ao mundo com um dom, um ofício para exercer isso. Amém, irmão? Os irmãos entenderam? Então observe que essa comissão, sendo embaixador. Bom, se eu no meu país, eu estou representando naquele país o meu presidente, o meu chefe do Estado-Maior, então, como pastor, estou representando quem? Não. Estou representando a Deus. Amém, irmãos? Estou representando o céu. O pastor, o ministério. Aí você fala assim, mas quem está representando? É um pastor Vanderlei? Não, também está errado. É o ministério. O ministério. Ofício, você nasce com ele. Ofício não se adquire. Deixa eu fazer uma faculdade teológica para ver se dá para ser pastor. Deixa eu ver fazer um seminário para ver se eu consigo ser um pastor. Não. Ofício. Ele já nasce, já vem ao mundo com ele. Amém, irmãos? Ele já vem ao mundo com ele.
Mesmo não sabendo, ele já vem com ele. E aí que entra aquele negócio que nós estávamos falando hoje, sobre aquele que deseja o episcopado. Excelente obra deseja. Existe uma diferença do que deseja o episcopado, ministério, e daquele que já nasce no mundo com o ministério. Porque se eu estou aqui agora, estou aqui entre vocês, e ali está Paulo, e lá está você, ali está o irmão ali, eu estou desejoso, eu estou com vontade de fazer alguma coisa para o Senhor, eu estou com vontade de fazer alguma coisa, eu estou com vontade, eu queria, desejando fazer alguma coisa para o Senhor, desejando. Aí eu descubro que o irmão Rafael está desejoso em fazer uma coisa. Aí eu vou ver o que é que ele faz, dependendo da dedicação dele. Eu vou ver se ele evangeliza, eu vou ver se ele lê bastante, vou ver cada um, vou ver. Mas está desejando agora, não é que nasceu, viu, irmão? Não é que já veio no mundo com isso. Está desejando. E quando deseja, está desejando, aí Paulo vem e diz: se alguém deseja um episcopado, isto é, ministério, excelente obra deseja. Aí Paulo diz: é mesmo? Então tá bom. Tem que ser assim, tem que ser dessa forma, tem que ser desse jeito, tem que estar enquadrado nisso, tem que ser enquadrado naquilo, tem que ser enquadrado naquilo. Amém, irmão? Amém. Mas o quíntuplo dos Efésios, já nasce no mundo. Amém, irmão? Já vem no mundo com uma comissão. Então, observe que não existe pastor super-homem. Não. Super-herói. O pastor não é um homem comum. O homem pode ser até comum. Mas quando ele é comissionado, ele se torna especial. Amém? Quando ele é comissionado, ele se torna especial. Ele pode ser comum, viver comum, agir comum, vestir roupas comuns, ele pode comer comidas comuns. Mas quando ele tem o ofício, e aquele ofício acaba sendo revelado, exercendo no tempo certo, na era certa, na qual Deus predestinou, diz o profeta na mensagem advertência e depois juízo, que ele é o homem especial. Amém, irmão? Parágrafo 104 da mensagem advertência, depois juízo. Vê você o quíntuplo dos Efésios: pastores, evangelistas, doutores, profetas, apóstolos. Mas na igreja está o pastor. E o pastor é uma pessoa muito mais do que especial. Amém, irmão? Especial. Ele é construído. Ele é construído para que ele possa parar com o alvoroço das pessoas. Ele é um carregador de carga. Ele é o boi de guia. Ele é o homem que pode estar ali para falar na hora certa. Amém, irmãos? Sem se importar, nem favorecer nem a A e nem a B. Ele está ali para cuidar dessas coisas. Amém? Amém. Glória. Ele é especial. Pode ser comum, pode estar com a roupa rasgada, pode não falar direito, pode não haver muita educação no sentido de escolaridade, mas quando o ofício está em inteiro exercício, ele é um homem especial. Amém, irmãos? Especial. Você crê nisso? Você crê nas palavras do irmão Branham? Você crê nas palavras do profeta? Amém? Eu acho que ninguém aqui dentro seria louco, ou lunático, ou doido, para não crer no que Deus disse através da profeta. A ele ouvi 74. Quem está com a ele ouvi aí? Bom.
Fique de pé. 74. Pode deixar só o irmão. 74. Amém? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Que importância. A ele ouvir, parágrafo 74, é uma participação dos irmãos. Eu achei interessante hoje nós falarmos sobre isso. 74, irmão Adão. Amém? Amém? Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Amém. Vocês estão compreendendo que é uma responsabilidade para quem é enviado e outra responsabilidade maior para aquele que recebe, que enviou? Amém? Amém? Pode ler. Mensagem do profeta, parágrafo 74. Agora, aqui está o que estou fazendo. Eu nunca senti que deveria morar em Indiana. Eu sou um andratrilho. Eu vou a um lugar e penso, eu irei aqui e me estabelecerei aqui. É isto. Eu não posso fazer isto quando vou em alguma parte, eu penso, eu irei até aqui. Quando eu faço isso, minha esposa me chama. Como é aquele corinho que cantava? Vento inquieto, vocês já ouviram? Eu creio que a maioria de vocês já ouviu cantar. Bem, é por isso que ela me chama vento inquieto. Quando chego aqui, eu penso, rapaz, eu tenho que ir para casa. Eu tenho que ver minha esposa e as crianças. Eu tenho que ir à igreja, mais uma vez empregado. Quando chego aqui e desço e prego uma vez, beijo minha esposa e abraço todas as crianças, saio para o jardim e corto a grama. E um avião passa por cima, eu penso, eu paro e limpo o suor de minha face e desejo ir ali. Há alguma outra parte onde tenho que ir? Bem, eu acho que tenho que ir lá embaixo. E eu desço ali e prego ali por algum tempo e olho ao redor. Ali vai passando outro. Eu tenho que ir ver. Não há um lugar estabelecido para mim. Eu simplesmente não posso fazer isso. Sou desassossegado, mutável e de lugar a lugar. Agora, eu nada posso fazer e algo em mim. E eu sei que devo fazer isso. Amém. Os irmãos entenderam? Os irmãos entenderam aí o que o Umbra representa? Hã? O que o Umbra representa para a igreja ali? Ele não era pastor. Os irmãos entenderam isso? Ele não tinha lugar para ele.
Ele não era nem pastor do tabernáculo Brana. Os irmãos estão compreendendo? Quando as pessoas chamavam ele de pastor Brana, ele respeitava pela simplicidade da pessoa. Mas quem era o pastor do tabernáculo Brana é o irmão Ormond Neville. O irmão Brana era profeta. Amém, irmão? Profeta. E o profeta, ele é enviado para o mundo inteiro. Por isso que não pode ter duas mensagens ao mesmo tempo na terra. Quando Deus está tratando com um povo gentil, Deus se desliga do outro povo chamado judeu. Quando Deus se desliga do povo gentil, Deus se liga com o povo judeu. É um profeta para toda a terra. Mas pode haver 1000 pastores pregando a mesma mensagem desse profeta. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão compreendendo? Amém. E então ele dizia assim. Meda, eu estou cansado. E quando ele tinha que pregar, ele ia no tabernáculo Brana. O irmão Brana fazia questão de não atrapalhar sua chegada para não deixar o irmão Neville todo complicado. Porque todos ali gostariam de ouvir o irmão Brana pregar. Isso por causa dos dons, isso porque ele tinha os dons, isso porque ele tinha discernimento, tinha muita coisa comissionado a ele e vivenciando a ele nesse momento. E no entanto, quando o irmão Brana chegava e dizia, Meda, eu estou cansado, mas eu vou na igreja. O irmão ele disse, fica, descansa um pouco, o irmão Neville faz o trabalho. Mas eu vou assim mesmo, não consigo. O irmão Brana chegava lá. E quando o irmão Brana chegava lá, o irmão Neville falou assim, irmão Bill, pode pregar para nós? O irmão Brana, sem muito jeito, aquela corretinha, disse, tudo bem, eu irei. Agora o irmão Brana não chegava na igreja. E no entanto o irmão Neville tinha que sair do púlpito e deixar o irmão Brana para pregar. O irmão Brana era convidado para pregar. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Eu quero dizer para os irmãos o seguinte, que toda a comissão que Deus deu, biblicamente, tudo que Deus deu para o irmão Brana, vindicado no céu e na terra, através da ciência e tudo mais, os seus sinais, ele respeitava um homem que tinha ofício apenas de pastor. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? Dessa maneira. Então vocês observam que eu estou querendo dizer que o próprio profeta irmão Brana, com toda a autoridade que ele tinha, ele respeitava o irmão Ormond Neville do tabernáculo Brana. Amém, irmãos? Amém. E ele tinha o gosto na boca de dizer, o irmão Neville é o nosso pastor. Amém. É o nosso pastor. Desse tempo todo no ministério, só teve uma vez que eu li todas as mensagens do profeta. Já li todas, já reli, voltei, reli de novo. Então, quando eu falo uma coisa, não me questionem. Porque se eu falei alguma coisa, é porque foi baseado na mensagem. De todo esse tempo todo, a única vez que eu vi o irmão Brana bravo, chateado com o tabernáculo Brana. Por que tabernáculo Brana? Porque o nome de uma pessoa tem que estar ligado ao tabernáculo, como o próprio disse. Eu não queria isso. Eu não queria que meu nome fosse envolvido nisso. Mas eles existiram. Foi ou não foi? Entendeu isso? Quem está acostumado a ler as mensagens, que tem aquele hábito saudável de ler as mensagens todo dia, sabe, meu irmão? Ele diz, eu não queria meu nome nisso. Mas puseram. Única vez que eu vi meu irmão chateado, bravo, foi quando ele estava fora do tabernáculo, pregando lá no Tennessee, milhas e milhas de distância, recebeu uma cartinha
Uma cartinha, um papel. Você sabe o que estava naquele papel? Sabe o que estava escrito naquele papel? Estava escrito no papel assim: irmão Branco, o irmão Levi está aqui na igreja e ele falou umas coisas e ele falou umas coisas e tal, e nós não gostamos muito. E ele deixou de fazer umas coisas, nós não gostamos também. Irmão Branco na hora viu que era um espírito. O irmão Branco viu na hora que era um espírito, um demônio. Ele imediatamente, como estava longe naquele tempo, não tinha rede de comunicação rápida como nós temos hoje, ele escreveu novamente uma carta. E o irmão Neville leu em cima do púlpito. O irmão Neville leu em cima do púlpito. Irmão Branco disse: eu fiquei sabendo de vocês, alguns de vocês, questionando a situação, a conduta do irmão Ormond Neville. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Quem quer que seja, quando eu chegar aí, vai ter que ver comigo. Um profeta. Amém, irmãos? Irmão, se eu estivesse envolvido nisso, minhas pernas, só de ouvir o que o irmão Ormond Neville falou, já estava toda congelada. Irmão? Já estava toda congelada. Estava toda congelada. Por que não passou na cabeça de Arão e Miriam? Na hora que Deus disse assim: vá chamar Miriam e Arão aqui na porta do templo, e você, Moisés, eu quero que você diga para eles uma coisa, e eu vou falar com eles também. Amém. Por que não passou na cabeça dos dois? Por que não foram tremendo, batendo as pernas, porque algo iria acontecer? Aleluia. Arão recebeu uma repreensão dura, não durou muito seu ministério, foi embora, morreu. Miriam recebeu uma doença que tira fora da igreja. Sai fora da igreja. Você sai fora da igreja, você perde os louvores, perde os cultos, perde a ceia, perde a palavra. Você está fora como uma lepra. E Moisés, então, depois disso, Moisés, Senhor, perdoa ela, Senhor, perdoa ela, Senhor, perdoa ela, Senhor, perdoa. E Moisés intercedendo, até que Deus foi curou ela. Trouxe de novo para a igreja. Trouxe de novo para a igreja. Diz o irmão Branco que só foi para Moisés se alegrar. Mas Deus levou ela depois disso. Amém, irmãos? Amém. Morreu rapidamente. Agora, por que morreu? Por que, irmãos? Por que eles foram mortos? Por que Deus fez isso com eles? Por causa de quê? Por causa do homem? Foi por causa do homem? Foi por causa de Moisés? Não, não foi por causa de Moisés. Foi por causa do ministério. Os irmãos estão entendendo? Amém. Foi por causa do ministério. E o irmão Branco disse: quando eu chegar aí, eu quero conversar cara a cara e vai ter que ver comigo. Se fosse comigo, eu estava desesperado. Eu estava desesperado. Porque falar de ministério não é fácil. Mesmo falando de ministério que não é levantado, porque eu creio em muitos pastores da mensagem que não foi chamado. Eu creio. Em muitos ministérios da mensagem, você vê, não foi chamado. Tem gente, tem igreja, faz barulho e tudo, não tem chamado. Mesmo não tendo chamado, não pode falar. Certo, irmão? Não pode. Mesmo tendo chamado, não pode falar. Quanto mais tendo. Quem está entendendo? Então observe bem que essa foi a única vez. Você sabe por quê? Porque o irmão Branco tinha falado uma coisa e o irmão Levi fez outra.
O irmão Branham disse, ele é o pastor. Amém, irmãos? Ele é dirigido. Aí, irmão Branham, para poder acabar mesmo com o Espírito, quando chegou, pegou a mensagem, Hebreus capítulo 6. E disse assim, aqui está o irmão Orman Neville, ele é o pastor da igreja. Se ele chegar aqui e pregar a doutrina das testemunhas de Jeová, é com vocês e ele, eu não tenho nada a ver com isso. Quem já deu a mensagem? Amém, irmãos? Na mensagem, Hebreus capítulo 7, parte 2. Isso é com vocês e ele. Porque ele é o pastor. É ele que está dirigindo vocês. Amém, irmão? Mensagem, Hebreus capítulo 7, parte 2. Aí aquele espírito acabou na igreja. Cristo é o mistério de Deus revelado. Parágrafo 81. Olha o que o irmão Branham disse. Não deixe que ninguém lhe diga que qualquer classe de movimento no mundo pode interferir na grande engrenagem de Deus. Ela está avançando, ela já foi planejada bem lá no começo. E você? Não permita. Veja, o pastor, ele é um homem chamado. E ele tem a comissão de Deus para isso. E ele é capaz, se foi chamado por Deus, de ir até o final. Amém, irmão? Até o final. Então, observe bem que o irmão Branham, ele deixou isso bem claro. Bem claro. Na mensagem Hebreus capítulo 7, segunda parte, parágrafo 217, terceira parte, ele diz, ninguém aqui está apto a ter o nível espiritual mais do que o seu pastor. Ninguém aqui está apto a ter o nível mais do seu pastor. Mas eu fico assim pensando, eu não vou citar o nome, falta de ética, mas tem um pastor em São Paulo, um pastor da mensagem, presta atenção, bem antiga a mensagem. Conhece, todo mundo conhece. E ele é um pastor simples. E ele tem um auxiliar, irmão, ele tem um auxiliar que é um mestre. O pastor fica ali, numa situação difícil, tentando trazer uma mensagem, e ali, com toda dificuldade, conhece bastante, mas ele tem na igreja um mestre. Mas é um mestre que desbrava a mensagem, que mastiga a mensagem, e coloca na boca sua só mastigadinho. E quando ele tem alguma coisa para fazer e sente de fazer qualquer coisa, ele chega para o pastor e diz, pastor, eu senti de fazer isso, é de Deus ou não? Conhece 20 vezes mais. Tem domínio para pregar para ministros, 1000 pastores de uma vez no plenário. Eu conheço. Nós conversamos muito pelo WhatsApp. Ele gosta de ver minhas matérias, eu gosto de ver dele. E ele chega e diz, pastor, eu senti de fazer isso, o que o senhor acha? Preciso me preocupar com isso? Devo eu preocupar com isso? Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Amém. Mas se tivesse o Espírito dentro dele, fora de posição, e dissesse, eu conheço mais que o pastor, eu entendo mais que o pastor, eu sei mais do que o pastor, eu conheço mais que o pastor.
Os irmãos estão entendendo? Você sabia que a palavra profeta, ele é um enviado, assim como o apóstolo também é enviado? Amém. Você sabia que um evangelista é aquele que vem com uma mensagem tremenda e sacode todo o povo e vai embora? Você sabia que o mestre é aquele que organiza as coisas? E todos os quatro dependem do pastor para pastorear. Amém, irmãos? O apóstolo precisa de pastor, o profeta precisa de pastor, o doutor precisa de pastor, o evangelista precisa de pastor e o pastor pastoreia eles. Quem entendeu, irmãos? Cada um tem uma vocação. E quem era o pastor do irmão Branco? O irmão? Não, eu sou profeta. Eu sou profeta enviado para a terra. Ele tinha um pastor. Amém, irmãos? Ele tinha um pastor. Evidentemente que ele sabia de coisas que seu pastor não sabia. Evidentemente que ele tomava atitudes que o seu pastor jamais tomaria. Mas quando ele entrava para ter companheirismo com esse homem chamado Orban Neville, naquele momento o Orban era um membro da igreja. Amém, irmãos? Eu estou dando exemplos. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Amém? Mas o que o pastor também é? O que o pastor faz? O pastor é aquele que trata de alimentar a ovelha. Se manda, a principal ação, obra de um pastor é alimentação. É alimentar a ovelha. Amém, irmãos? Alimentação. Alimentação. Por isso que Paulo disse que existem muitos que entraram, uns porfiando, uns pregam por porfia, outros por inveja, outros de bom grado. E, no entanto, a principal meta, a função do pastor é alimentar a ovelha. É dar alimento para a ovelha. É dar alimento para a ovelha. Os irmãos estão entendendo? É dar alimento. E a ovelha se sentia alimentada. Alimentada. Qualquer ovelha, seja aqui ou seja em qualquer lugar, se você, como ovelha, não fica com essa, mas eu gosto do pastor, eu tenho afinidade com o pastor, mas eu gosto da família do pastor, me dei bem com o pastor, eu estou amizade. Qualquer ovelha que não se sente alimentada, ela pode ter o direito de procurar outro pastor. Quem está entendendo? Amém. Não sou eu que disse, a mamãe que disse. Certo, irmãos? Se não sente alimentada. Às vezes, para dar vazão a um espírito errado, pode ser que tal ovelha pode estar com um tipo de insatisfação, uma desalegria, um desentendimento com aquele ministério. E aí ele tomou as palavras do pastor, que não está alimentado, e procura outro lugar. Mas na verdade é um espírito. Quem está entendendo, irmão? É um espírito. Porque mesmo nós sendo pastores, sendo homens, não podemos agradar a todos. Os irmãos estão entendendo? Porque da mesma dispensa que eu tiro o alimento para dar para a igreja, é o mesmo alimento que dá para todos.
É por isso que eu fico horas e horas sentado no meu escritório, às vezes, sentado lá, lendo, escrevendo, lendo, escrevendo, lendo, escrevendo, lendo, escrevendo. Para quê? Para trazer alimento. Amém, irmão? Para trazer alimento à igreja. Para ela se sentir alimento. Aquele alimento de ontem, irmão. Hã? Aquele alimento de ontem. Talvez eu nunca poderei voltar a pregar uma mensagem como aquela que eu preguei ontem. Sobre os efeitos da grande tribulação. Talvez naquela linha, naquela atmosfera, talvez eu nunca volte a pregar. Naquela linha, naquela atmosfera. Mas isso é dedicação. Amém, irmão? Para dar alimento à igreja, para se sentir alimentada. Quando você vê membros iludidos com ministérios até da mensagem, porque a igreja é grande, porque canta, porque tem gritos e pulos e gritaria, e muita gente, louvor e tudo mais, eles pensam que isso é alimento. Isso não é alimento. Verdade. Isso é um exercício corporal que pode até fazer bem. Aleluia. Divindade explicada, 23. O profeta irmão Branham diz o seguinte: e normalmente quando qualquer coisa incomum surge, levanta-se questão ali, e eu penso que não é mais do que certo, deveria se levantar questão sobre isso. E eu penso que pastores, algumas vezes ficam receosos de coisas que eles ouvem, e eu penso que eles têm o direito de ficar receosos. Parágrafo 23. Porque se eu entendo, a tradução da palavra pastor significa um pastor de ovelhas. E por conseguinte, ele é um que alimenta ou que cuida do rebanho. De um grupo de homens e de mulheres, dos quais o Espírito Santo o tem feito o supervisor. E ele tem direito de saber que tipo de alimento sua ovelha está recebendo e de onde está vindo. E eu penso que ele tem o direito disso. E se ele é um pastor, ou algumas vezes as pessoas parecem ficar apenas um pouquinho receosas, isso não deveria aborrecer ninguém. Isso deveria apenas trazer um respeito ao coração de um homem, por um homem dessa categoria, que questionaria isso. E afinal de contas, se você não está seguro de estar alinhado corretamente, como pode alguma vez andar pela fé? Amém, irmão? Amém. Os irmãos estão entendendo? Aí está. Veja que o irmão Branham está dizendo que o pastor ele tem afinidade de alimentar a ovelha. Alimentar a ovelha. Dissipar as questões. Dissipar algumas dúvidas, de falar a respeito de certas coisas, de chamar a atenção quando tem que chamar a atenção, de falar sobre algo quando tem que falar sobre algo. Os irmãos estão entendendo? Presta bem atenção, porque presta bem atenção. Pastor irá dar conta de ovelha. De crentes obedientes, ele não vai dar, não. Ele vai velar, dar conta pelas almas, pelas ovelhas na qual ele pastoreou, deu alimento do tempo certo. Ele vai apresentar, diz o profeta, ele apresentará as noivas, as ovelhas do profeta. Ele apresentará a sua igreja. O profeta disse: você não chega lá sem a apresentação do seu pastor. Na mensagem Religião Híbrida, diz que você não chega lá sem a representação do pastor.
Ele vai apresentá-los. Os irmãos, estão entendendo, irmãos? Então ele vai apresentar quem? As ovelhas. Por isso que bodes não vão entrar. No parágrafo 52 e 3, divindade explicada, Mamãe diz, eu gosto disso, porque eu creio que é apostólico. Que mensagem será, mãe, não, Fred? A ele ouviu. Você vai ler ela de novo. Eu gosto disso, porque eu creio que é apostólico. Porque o pastor é o cabeça, a ordem mais alta na igreja. Amém? Bora ler para mim, irmão. 74. Amém? Os irmãos estão entendendo? Que mensagem está aí, irmão? Pontos a voz. Amém. Vai lá. 74, né? Isso. Ouça o seu pastor. Deixe-o. Veja se o diabo não pode te segurar de ver a verdadeira coisa de Deus. Ele te empurrará para o fim das profundezas e terminará com isso assim. Ele te fará se tornar um fanático. Você não tem que ser um fanático. Há muitos verdadeiros, genuínos, para se ter do que ser um fanático. Todos os céus pentecostais estão cheios disso. Porém, ouça ao seu pastor, um bom homem enviado de Deus, um mestre, que se colocará de pé e lhe dirá exatamente o que fazer, porque ele mesmo foi ungido com o Espírito Santo. E observe a ele. Ele permanecerá franca e exatamente com a palavra, exatamente o que a palavra diz. E ele permanecerá exatamente com isso. E Deus abençoará aquela palavra. Não me importa onde ela esteja. Ele abençoará isso porque ele prometeu que o faria. Isso é certo. Ele ficará. Você permaneça correto na palavra. E aquela palavra é vida. E cada vez que você recebe a palavra, você recebe a vida. Tome isto para o seu coração e creia nisto como sua própria possessão. Amém. Amém. Isso aí. Creia nisso para a sua própria possessão. Presta bem atenção, porque possessão é tomar posse de alguma coisa, não é? Não é assim? Mas para você tomar posse disso, o que vem antes? Você leu? Você viu, irmãos? Você viu? Como é que tem que fazer? E quando você vê uma pessoa, eu não preciso de pastor, eu não quero saber de pastor, meu pastor é Jesus. Esse é o pior que existe. Essa é a pior espécie que existe na igreja. É a pior espécie. Eu não preciso de pastor, eu faço o que eu quiser, eu tenho autonomia, eu conheço. Eu não preciso de conselho do pastor, não preciso de falar do pastor sobre isso. Eu vou dizer, já falei isso aqui uma vez. Por mais simples que seja a questão em si, se você não procurar o pastor, mostra que você não é ovelha. Os irmãos entendem? Mostra que você não quer ser dirigido, não quer ser guiado. Não. E a sua possessão vem exatamente disso. Porque se não fosse por causa disso, era só nós andar por aí com a Bíblia debaixo do braço, pegar um monte de mensagem e sair lendo, porque eu já sei de pessoas no Brasil, de membros no Brasil, que ficaram em casa, deixaram de congregar,
estão em casa, somente lendo as mensagens do profeta e ouvindo as fitas do profeta. Isso é coisa boa, não é, irmão? Mas se ele não congrega e não tem um pastor, está errado. Os irmãos, né? Ele pode estar pensando, está fazendo um trabalho, um grande trabalho para Deus. Eu estou com a mensagem e ouvindo direto o áudio, a voz de Deus, e enganando e não sabe que está sendo enganado. Enganando e sendo enganado ao mesmo tempo. Não, irmãos, de jeito nenhum. Aí o profeta segue. Se algum bispo ou alguma outra pessoa vier na igreja e tirar aquilo do pastor, então como é que Deus vai operar em sua igreja? A ordem mais alta na igreja é o pastor de ovelhas. Amém, irmãos? Amém. Isso é bíblico e isso é apostólico. Aleluia. Parágrafo 53, quem quiser ver em casa. Então, observe, na mensagem escutando a sua voz, você gosta de ouvir a sua voz, irmão? Escutando a sua voz, parágrafo 12. O profeta irmão Branco diz o seguinte, eu achei interessante isso aqui. 12, eu disse assim, veja, parágrafo 12, escutando a sua voz, diz assim, porém, observe, existem muitos falsos profetas detrás dos púlpitos. E é aí que está, porque às vezes a pessoa só identifica um falso pelo seu ensino. Só pelo ensino. E não identifica aquele pastor falso pela forma que ele conduz a igreja. Por exemplo, se o pastor for passivo demais, se o pastor julga com parcialidade, se o pastor passa a mão na cabeça até dos filhos, da esposa, do irmão mais próximo, mais velho na mensagem. Ele está comigo tem 30 anos, então. Ele está comigo há 25 anos. Não! Entendeu? E certas coisinhas que o pastor deixa acontecer na igreja, como se diz, irmão Branco, perdendo as rédeas. Aí só porque o pastor prega a mensagem, só porque dá uns pulos e gritos, só porque isso. Não, ele é verdadeiro, porque está com a mensagem. E só indica assim. Só indica assim. Não é bem assim. Quer ver o que o profeta disse? O profeta disse, se o pastor tem medo de tomar uma posição na igreja como deveria tomar, ele deve sair imediatamente do púlpito e dar um lugar para outro, que aquele não é seu lugar. Aí ele vai, mostra, fala da esposa. Porque aí, por que ele foi para a esposa? Ele foi direto para a esposa. Ele foi direto na esposa do pastor. Ele diz, e qualquer ministro que se encontre em cima do púlpito permite que sua esposa seja seus olhos, sua cabeça, ele tem que vestir as suas roupas íntimas e sair por aí na rua. Tem pastor dirigido por mulher por aí, até mensagem. E os membros acham tudo normal. É normal. Todos ao lado de Jesus, 130. Não, lê para nós. 130. Eu achei interessante, e aqui dá para vocês aprender bastante, porque o irmão, ele lê bem pausadamente. Se não entender, é porque não tem jeito mesmo. Os irmãos entenderam? Amém? 130. Começa aqui, pessoal. Pode ficar sentado. Achei interessante isso aqui. Parágrafo 130. Pondo-se ao lado de Jesus. Vamos nos pôr do lado de Jesus, irmãos? Amém. Haverá muitas vezes em que um ministro
cometerá enganos. E se ele entra numa vizinhança, um irmão precioso que está tentando fazer o que é correto, é para os assim chamados cristãos naquela vizinhança, para lançar sobre aquele homem. Ele o fará. Você sabe a verdade. A maneira cristã é esconder tudo isso. Você pode de um irmão não contar as suas coisas ruins, apenas contar as suas boas ações. Apenas fale todas as coisas boas que você sabe a respeito dele. Se há alguma coisa ruim, deixe isto de um lado. De qualquer modo, aquele pobre sujeito já tem o suficiente contra si. Não tente apanhar uma estaca para afundar mais o homem para dentro do buraco. A atitude cristã é apanhá-lo e tirá-lo do buraco. Vem, nunca tente afundá-lo mais. Ele já está no fundo. Tente levantá-lo. E mais, muitos de nós hoje, muitas pessoas hoje, eu posso dizer também fazer isso. Se ele pudesse simplesmente conseguir outra coisa para poderem dizer que realmente fosse ruim. Amém. Vejam bem, o sujeito já está no pulso. Ele já está enfiado até o pescoço de problemas. Quando o irmão Branham está falando sobre ministro cometendo vários enganos. E mesmo assim ele tenta fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, tentando fazer o que é certo. E ele já tem um monte de coisas. A verdadeira maneira cristã é esconder tudo que você pode de um irmão. E aí nós ficamos na situação. Porque por outro lado, a Bíblia diz, se você vê seu irmão pecando, vai falar com ele. E se ele não te ouvir, vai e chama mais um. E se não ouvir os dois, leva para a igreja. Amém. Não é assim? Amém. Mas não está falando dos membros, está falando do pastor. Amém, irmãos? Amém. Ministro cometendo engano. Amém. Quem está entendendo? Gente, não tem que ler a mensagem como fosse jornal. Tem que ler com revelação. Está falando dos ministros que cometem engano. Quem está entendendo, irmão? Não contar suas coisas ruins, apenas contar suas boas ações. Apenas fale boas coisas a respeito dele. Se há alguma coisa ruim, deixe isso de lado. De qualquer forma, aquele pobre sujeito já tem o suficiente contra si. Não tente apanhar uma estaca para afundar aquele homem para dentro do buraco. A atitude cristã é tentar tirá-lo do buraco. Esta é a atitude. Mas o problema é, será que ele quer sair do buraco? Será que ele quer sair do buraco? Por meio do WhatsApp, um pastor lá no céu, pastor, me ajuda, eu estou passando mal, me ajuda. Eu falei, ajuda. O que está acontecendo? Pastor, está acontecendo isso. O que eu devo fazer? Eu sou um homem experiente, me encheu a bola.
Eu vejo o senhor, as suas pregações, os seus estudos, suas matérias. É o pastor Paulo, lá do Piauí. Não sei o que e tal. Aí eu falei, irmão, faça isso, faça aquilo outro. Mas vai doer, pastor. Você não quer me ajuda? Os irmãos, né, irmão? Queria me ajuda. As pessoas querem fazer as coisas, mas não querem molhar a mão, não quer sujar a mão. Os irmãos, né? Sabe, vocês que estão sentados aqui? Tem pessoas aqui fora, pessoas de Pará de Minas, pessoas de outros lugares que nos acompanham, que gostariam de estar sentados, mas vocês estão sentados. Gostariam de estar aqui. Se tivesse dinheiro, pegaria avião e voltar para assistir um culto. Os irmãos do irmão! E eu tenho que entrar lá no WhatsApp, tenho que entrar nas redes sociais, quase que me pedindo desculpa aos seus pastores, dizendo, tem alguma pergunta? Pergunte aos seus pastores! Aleluia! Quem já viu essas minhas matérias? Mas vai. Tem um pastor aqui na região nossa, aqui, perto de Betim, na região de Betim. A igreja parece uma dominação. A gente tenta ajudar, mas não quer. Não quer. Não quer. Então, deixa. Então já está atolado lá embaixo. Será que quer ajuda? A verdadeira maneira cristã é tentar sair do buraco. Será que quer sair do buraco? Será que quer sair do buraco mesmo? Vamos assim. 104 respeitos. Depois 165. Nós estamos terminando. Deus exige respeito. Você quer ter? Você jamais conseguirá qualquer coisa de Deus. Você vai ter que respeitar a Deus. E você deve fazer do fundo do seu coração. Você deve fazer. Amém. 104. 165 agora. Aleluia. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Se você não pode respeitar o homem, respeite o ofício que ele ocupa em Deus. Está exatamente correto. Veja, respeite-o. Se um ministro vem, se o pastor sempre respeite-o. Eu tenho ouvido congregações falarem sobre seu pastor, simplesmente falam dele, o exortam, ridicularizam. Como é que este pastor vai poder fazer alguma coisa por você? Ele não poderá fazê-lo. Você não pode. Você não digo esta igreja, mas eu quero dizer igrejas. Eu tenho visto que se você tem que amar seu pastor, você deve saber que ele é um ser humano. Ele é um ser humano. Porém, mesmo assim, Deus tem feito o seu pastor. O Espírito Santo o tem tornado um inspetor. Então você tem que respeitá-lo naquela maneira. Não importa o que os pastores tenham feito, se você o respeita em seu coração como servo de Deus, Deus te respeitará por fazê-lo. Amém. Amém. Veja que o próprio Deus, na boca do profeta, o próprio Deus está reconhecendo isso. Amém, irmãos? Amém. Veja que o próprio Deus está reconhecendo isso. Então, observe bem que pastor, às vezes as pessoas pensam, às vezes tem pessoas almejando, eu queria ser um pastor, eu gostaria de ser um pastor. Eles não sabem o que está pedindo, não sabem o que estão falando. Hoje em dia, tudo bem, hoje em dia, pastor é um cabide de emprego. É cabide para emprego. Porque tem uma vida melhor, entre os dízimos e tal, parece cabide de emprego. Mas não é assim para o ministério. Amém, irmãos? Então, o pastor está aqui para dar o melhor para você. Amém, irmãos?
o melhor para você. A palavra é o melhor que tem. Por isso que vocês entregam seus dízimos. Porque o dízimo é para alimentação. Alimentação de quem? Trazei vossos dízimos para que haja alimento. Que alimento é esse? Feijão? Farinha? É o alimento que sustenta o pastor, na qual o pastor traz o alimento para a igreja. Amém, irmãos? Por isso que ele não pode, ele tem que estar por conta só do ministério. Mas, às vezes, nem sempre o pastor cabe no bolso daquele irmão. Nem sempre o pastor cabe no contexto, no gosto daquela pessoa. Não sabe. Às vezes tem membro que quer aquilo do pastor naquela hora, naquele momento, naquele exato momento. E às vezes uma atitude do pastor, às vezes não achou muito bem, não achou muito claro, não achou muito certo, aquela coisa tudo. Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Quando eu era membro, na mensagem, meu auxiliar lá em Betim, eu era auxiliar do pastor lá em Betim, quando eu era membro, às vezes o pastor dizia uma coisa lá em cima do púlpito, eu sentado ali, e eu falava assim, isso não deu certo não, eu não achei isso certo não. E se eu alimentasse esse espírito, se eu alimentasse isso, se a minha mente começasse a alimentar, naquele momento estava, o quê? Naquele momento eu estava propício a um espírito me pegar, me tomar, e então ficar contra o meu pastor. Então, rapidamente eu diria, não, ele é o pastor, ele é o missionário. Amém, irmãos? Ele sabe por quê. A Bíblia diz que não é eu que tenho que dar conta, é ele. Amém, irmãos? E assim por diante vai. Então, vejam bem. E outra coisa, o pastor não é o pastor é um homem e um irmão. É uma pessoa como vocês. A única diferença é o ministério. Amém, irmãos? É o ministério. E o pastor, e o irmão Branham disse, o profeta disse aqui, não é tanto o homem, o irmão Marcelo leu, 165, não é tanto o homem, é o ofício. Amém, irmãos? Amém. É o ofício. Se você respeitar o ofício, aí o profeta disse, Deus depois te respeitará por isso. Amém? É respeitando o ofício primeiro, para depois Deus te respeitar. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É aí que está. Então, quando se fala de embaixada, de embaixador, isso quer dizer que quando Paulo chegou que somos embaixadores de Deus, Paulo está falando que quando Deus, o profeta Mohammed disse, a mensagem, libertação total. Ele diz o seguinte, que quando Deus envia um pastor, Deus o equipa completamente. Equipa completamente. Por quê? Porque uma vasta porção do céu está indo junto com ele também. Amém, irmãos? É comissionado. Ele tem uma comissão. Eu até brinquei hoje, conversando com o irmão no WhatsApp, mas não é sério, que quando um homem é chamado para o ministério, quando ele tem um chamado para o ministério, não quando tem um desejo, aquele que deseja o episcopado, não é isso que eu estou falando, não. Isso é outra coisa. Aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja, ou seja, é uma boa coisa que está fazendo, é uma excelente coisa, um bom desejo. Mas está falando daquele chamado que ele tem antes de vir ao mundo, mesmo antes de vir no ventre da madre. Quando ele tem um chamado, um ministério, o profeta diz que ele corre o seu chamado. Ele anda correndo. Amém? Ele corre. Moisés correu, Jonas correu. Mombrana, Paulo. Eles correram. Você sabia que Deus teve que tirar 2 pessoas na vida dele por causa disso?
Você sabia? Porque ele não estava dando ouvido. Ele foi nascido para isso. Não é que, eu estou querendo ser pastor, estou querendo ser profeta. Não é isso não. Eu estou com a vontade de ser um pregador, eu tenho desejo de fazer alguma coisa. Não é isso não. Isso é desejar. Mas quando a pessoa vem no mundo nascido para aquilo, ele começa, quando chega o tempo dele fazer aquilo, ele quer correr. Quem entendeu, irmãos? Quando o homem tem um chamado, ele quer correr. Lembro-me quando eu era dirigente da Deus e Amor, que cuidava de 12 igrejas, da Deus e Amor na região norte de Minas, no Vale de Jequitinhonha. Quando eu criei a mensagem, eu peguei uma mensagem como essa aqui, a escritura à parede. Era a que eu tinha. Relia. Nunca parava de ler. Eu ia lá no canto, voltava de novo. Voltava no canto, voltava de novo. E tal. Aí, depois peguei mais uma, depois peguei mais outra, depois peguei mais outra, e eu fiquei em cima porque eu fiquei em cima. Porque o pastor, ele sabe da pessoa ali dentro que deseja o episcopado. Não que nasceu por aquilo. Porque para nascer é difícil saber. Mas quando a pessoa está desejosa de fazer uma coisa, aí é outra coisa. Quando o pastor vê que um rapaz pode ser um bom obreiro, pode ser um bom diácono, pode ser um bom auxiliar, ele começa a perceber que ele é dedicado à leitura, igual eu fico sentado 4, 5, 6 horas, lendo, estudando, é dedicado, tem dedicação, ele preza por isso. Quem entendeu, irmãos? Tem interesse nessas coisas, você vê. Mas quando é chamado, eu lembro, e aí um dia, passar 3 meses normalmente congregando e louvando, eu queria só aquilo. Aí o Elton, que pregou para mim, deixou escapulir. Ele deixou escapulir e falou assim, fiquei sabendo lá, o pastor falou que acho que não sei se é domingo, qualquer lugar dessa aí que eu não sabia. Qualquer lugar você vai te chamar para você dar uma palavrinha na frente lá. Meu irmão, desse dia em diante eu nunca fui um crente assim. Não assim, chegar na hora certa. Eu chegava bem no tempo que já começou o culto e o pastor não tinha que chamar ele, nem nada. Antes eu chegava meia hora antes, 40 minutos antes, eu estava lá. Mas quando eu fiquei sabendo que o pastor ia me dar uma oportunidade, eu estava chegando atrasado, desculpa. Eu já desculpava, é porque não deu certo, eu chegava correndo. Quantas e quantas vezes eu fiz isso? Mas não tem jeito. Jonas faz isso. Não, eu vou para cá, correndo. Um homem correndo da presença do Senhor. Amém, irmãos? E Moisés discutindo com Deus. Mas eu não posso, eu não vou, eu não posso. Vai. William Branham, a mulher astróloga, você nasceu sobre um dom, você nasceu sobre um sinal. Cala a boca, mulher. E embora. Não quer saber disso, não, mulher. Corrida. Aí a mulher, não adianta você correr. Amém, irmão? E não adianta mesmo, irmão. Os irmãos estão entendendo? Não adianta. Então é isso. Quando o propósito de Deus que Ele propôs em si mesmo para cada um, deve executar segundo a sua vontade. Amém? Deus designou você para crer, para você ser uma pessoa sentada, para você ouvir, para você ver uma coisa. Agora, se tiver alguém com alguma coisa, o pastor saberá. Saberá como você conversa, saberá como é que você se dá com as coisas, como é que você lidar com as coisas, se você é dedicado ou não. Se você está desejando alguma coisa, vai saber. Amém, irmãos? Os irmãos estão compreendendo? Dessa maneira. Vamos ficar de pé? Então, irmãos, deixa eu falar para vocês uma coisa. Nós temos muitos homens na Terra com grandes responsabilidades. Nós temos homens na Terra que têm acesso a armas nucleares, que têm acesso a ogivas atômicas. Nós temos homens na Terra com grandes responsabilidades e com grandes autoridades. Mas não existe homem nenhum na Terra que tenha mais autoridade, que tenha mais comissão do que um pastor. Quem entendeu, irmãos?
Vocês estão entendendo? Porque são embaixadores de Deus. Amém? Os irmãos, entendendo? Um governo, por mais forte que ele tenha, ele pode conduzir uma inflação, ele pode conduzir uma depressão, ele pode conduzir uma economia, ele pode alavancar a economia, ele pode fazer grandes planos de economia, ele pode arrumar emprego para os outros, ele pode fazer um monte de coisa, casa de moradia, mas não pode preparar uma alma para o céu, para o arrebatamento. Amém, irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor pela exposição da Tua palavra. Senhor Deus, nós cremos, ó Pai querido, que cada um foi ajudado nessa noite. Cada um foi ajudado nessa noite, Pai. E se nós tínhamos perguntas, cremos que ela já foi respondida nessa noite. Abençoa, Senhor Deus, a cada um. Abençoa cada irmão, cada irmã. Que a graça do Senhor esteja no coração de cada um, Pai. Neste dia de culto, que foi um culto diferente. Abençoa cada um, Pai. Que a graça do Senhor esteja na vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, essa é a minha oração. É a oração sacerdotal para a igreja nessa hora, Pai. Abençoa aqueles. Abençoa cada um, Senhor, no seu posto de dever. E que a graça e a misericórdia esteja com cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que a graça do Senhor esteja com todos. Eu quero falar para os irmãos sobre Jardim das Rosas, mas particularmente decidir aqui em cima aqui agora. Amém, irmãos? Nós vamos preparar a ceia para a irmã Maria, lá de Aranhas, que não pôde estar conosco no domingo passado. Deus abençoe cada um dos irmãos. Se Deus assim permitir, estaremos aqui no próximo culto. Amém? Cumprimente seu irmão e diz: graças a Deus por nós estarmos aqui.